Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre frações. Para iniciar nossa aula, nós vamos determinar o que é numerador e denominador, tá? Então, primeiro, você pode pegar aí um círculo, um quadrado, que for mais fácil para ti, e aí você vai fazendo as dobras. Nesse caso aqui, eu fiz 2 dobras. E eu dividi esse papel aqui em 4 partes iguais depois de aberto, tracei as linhas, e aí eu tenho a minha primeira fração, que eu vou estar colando aqui no meu caderno. Agora que já tá colado no caderno, eu tenho a minha primeira fração. A parte, ou seja, a quantidade de quadradinhos que formou pela minha dobra, ele será chamado de denominador, que é o número que vai ficar embaixo da fração, tá? Então, nesse caso aqui, deu 1, 2, 3, 4, certo? Essa parte aqui que eu fiz essas linhas, elas representam a pintura dos quadradinhos aqui. Então, em 2 partes aqui, eu pintei. Então, eu vou colocar aqui como sendo o numerador, tá? O numerador é sempre a quantidade que eu vou utilizar, ou não, tá? Pode ser essa parte aqui que não tá pintada também. E, nesse caso, a parte que não tá pintada aqui, também é de 2, coincidiu com 2. Mas, o total das 4 partes aqui, eu vou deixar sempre a mesma, ok? Agora, para continuar o nosso estudo, eu vou pegar uma folha, dobrar no meio, e aí eu vou tirar uma parte dela. Eu só vou precisar da metade dessa folha. Por quê? Porque se eu utilizar ela inteira, eu não vou conseguir colocar no caderno sem precisar dobrar. Então, é importante que a gente só use metade de uma folha, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa folha, vamos dobrar ela no meio. E aí, nós vamos destacar novamente essa parte aqui. Ok? Novamente, a gente dobra ela no meio. E aí, corta novamente. E aí, mais uma vez, eu vou dobrar no meio e cortar. Ok? Então, eu vou fazer com essa daqui e com essa parte aqui também, até que todos os pedacinhos fiquem iguais a esse aqui, ok? Então, o total de tirinhas que eu obtive foram 8 pedacinhos, tá? E aí, cada um desses aqui eu vou estar dividindo em uma parte diferente, tá? Esse primeiro aqui eu vou deixar sem dobrar, tá? Eu não vou dobrar ele porque eu vou precisar dele inteiro, como representação de uma parte inteira. A divisão em 2 partes é só dobrar ao meio, certo? Eu dobro ao meio, eu vou pegar a régua e aí eu vou traçar uma linha aqui. Vou traçar uma linha, tá? De 4 partes é a mesma ideia. Eu vou pegar outra tirinha, eu vou dobrar e dobrar. Eu vou abrir essa tira e aonde tiver dobrado, eu vou fazer as marcações. Ok. E agora, nós vamos fazer a de 8 partes. É só dobrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Dessa forma aqui, ó, ele fica pequenininho assim. Então, agora é só tu desdobrar e
traçar todas as linhas que surgiram com as dobras, tá? Ok, agora nós temos um inteiro, ou inteiro dividido em 2 partes, em 4 partes e 8 partes. Agora, nós precisamos fazer do 3. Do 3, você vai fazer assim, ó. Você vai dobrar a folha, ó, em 3 partes, de forma que todas as partes, elas fiquem corretas, olha só. Dobra assim, depois dobra assim, e você vai ajeitando aqui de forma que todas fiquem certinhas. Ou ainda, você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar a régua, você pode vir aqui e medir, ó, coloca bem na pontinha do 0 aqui, até aqui deu 15 centímetros aproximadamente, e aí você vai marcar, ó, 5 e 10, ok? E é basicamente aonde que dobrou, ó. Por que que eu marquei no 5 e no 10? Porque assim, ó, se eu utilizar 15, que deu o total aqui, e dividir em 3 partes, vai dar 5, então 5 centímetros em cada pedacinho. Então, eu consegui fazer aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 partes. Agora, para fazer a marcação de 5 partes iguais, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar a régua, tá? E aí, nós vamos medir quanto que dá o tamanho dessa tira, tá? Ó, mais ou menos 15 centímetros, tá? O que que você vai fazer? 15, você vai dividir em 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, cada pedacinho aqui, 3 centímetros, tá? Eu vou medir apenas o primeiro aqui. E aí, depois é só dobrar, quer ver, ó? Você pega, você dobra aqui em cima dessa marquinha, e aí, depois você vai fazendo ao contrário, ó. Tenta deixar ela sempre bem retinha, tá? Com as partes dos dois ladinhos, e daí ela vai ficar bem bonitinha. Olha só. Dobra. E dobra. Olha, ficou bem certinho. Ó, ficou as 5 partezinhas agora divididas certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, agora é só utilizar a régua e marcar. Bom, a gente fez aqui o de 1, 2, 3, 4, 5. Então, continuando o nosso estudo, a nossa parte da aula de frações, olha só, o que que você vai fazer? Você vai pegar aquela parte que não estava dobrada aqui no meio e vai colar como primeira alternativa, tá? Que é a letra A lá da apostilinha de vocês, tá? Que foi enviado para vocês, tá? Então, olha só. A primeira é uma parte inteira no total de uma. Então, eu peguei uma parte inteira no total de uma. Então, é 1 para 1, tá? Parte pintada e tanto a parte não pintada. A letra B. O que você vai fazer, ó? Na parte pintada, então, olha só. Na parte pintada e na parte não pintada, nós temos a próxima fração, que foi dividida no meio, que foi dobrada no meio, tá? Então, nós vamos colar ela aí no caderno. Aqui, nós temos uma parte pintada e
a nossa fração está dividida em duas partes. Então, o número 2 vai embaixo na fração, que é o total do inteiro que foi dividido, da tirinha que foi dividido. Essa tirinha, ela foi dividida em duas partes e não foi pintada uma. Foi dividido em duas partes e foi pintada uma, ó. Pintada um meio e não pintada um meio também, tá? Então, na minha letra C aqui, eu vou fazer diferente do que tá lá no material, tá? Na minha aqui, tá dividido em 3 partes. Então, esse número, ele vai no denominador, ó. Tá dividido em 3 partes. Então, esse número vai no denominador, tanto na parte pintada quanto na parte não pintada, porque aqui o que importa no denominador é em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, pintadas, parte pintada, tem quantas? Tem uma. E a parte não pintada, eu tenho uma, duas só. E olha só, se eu somar o 1 mais o 2, os dois numeradores, o que vai acontecer? Eu vou ter uma parte inteira, que é de 3 em 3, tá? Ok, então, a nossa próxima fração, ela está dividida em 4 partes, e aqui foi pintada 3, tá? Ou riscada 3 partes dela. Então, a parte riscada, que no caso representa a parte pintada, ela representa 3 no total de 4. A parte não pintada representa uma parte no total de 4 que foi dividido inteiro, tá? Letra E. 1, 2, 3, 4, 5. Essa tirinha foi dividida em 5 partes, tá? Se ela foi dividida em 5 partes e ela foi pintada em 2 partes, então, a parte pintada representa 2 partes no total de 5, que foi dividida a tirinha. A tirinha aqui é a nossa parte inteira, tá? O total que não foi pintado foi 3 partes no total de 5, tá? Aqui na letra G e na letra H, que foram as tirinhas de 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, foi dividido em 6 partes iguais. Então, olha só, aqui uma parte foi pintada no total de 6. Então, sempre o denominador, que é o númerozinho que fica embaixo da fração, ele representa a quantidade de partes dividida na fração, tá? E aqui, obviamente, que ainda a fração está dividida em 6 partes. Só que aqui eu quero aquelas partes que não foram pintadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 partes no total de 6. Aqui, aquela tirinha de 8, que é fácil de fazer, né? Que eu mostrei pra vocês lá. Então, ó, 1, 2, 3. São 3 partes pintadas no total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? No total de 8. A não pintada mantém o 8, porque é a quantidade total que foi dividida, e a quantidade que 1, 2, 3, 4, 5 que não foi pintada, ok?